Sou todo ouvidos para saber, Padula, as informações. Pois é, Mica, olha, uma disputa acirrada aqui nas eleições de São Paulo fez com que Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, vão disputar, na verdade, o segundo turno da maior capital do país. Uma verdadeira, na verdade, logo nos primeiros minutos ali, as pessoas mal conseguiam respirar por conta dessa disputa acirrada, quem ficaria em primeiro lugar, Pablo Marçal iria ou não iria para o segundo turno, mas na verdade ele acabou ficando em terceiro. Nós fechamos um VT para mostrar como é que foi o resultado, as comemorações pós-resultado, justamente para a gente entender o que cada campanha pensa nesse momento e como deve se preparar para o segundo turno. Vamos assistir? Após o resultado da apuração de urna, a campanha de Ricardo Nunes comemorou. Com mais de 1.800.000 votos, o candidato à reeleição pelo MDB destacou seu próximo passo para disputar o segundo turno contra o candidato pissolista Guilherme Boulos. A gente vai continuar naquela linha de demonstrar para a sociedade a diferença entre uma candidatura e outra. A nossa candidatura representa o centro e a direita contra a extrema esquerda. Representa a continuidade de um caminho seguro contra um caminho que todo mundo sabe que não vai dar certo. Em uma acirrada disputa, São Paulo decidiu para o segundo turno que os candidatos Ricardo Nunes e Guilherme Boulos deveriam então disputar para ver quem leva a prefeitura de São Paulo. Em seu primeiro discurso, Guilherme Boulos comparou Nunes ao bolsonarismo e também às coisas antidemocráticas e disse que São Paulo nesse momento tem a decisão de poder decidir se a cidade continua ou se tem a melhoria. Do lado de lá, nós temos alguém com uma trajetória muito suspeita, que eu tenho certeza que nos debates desse segundo turno vai ter muita dificuldade para dizer o que fez nos verões passados. Alguém que tem histórico de relação com crime organizado, com tráfico de drogas, que botou o crime organizado no comando da Prefeitura de São Paulo, nos contratos da Prefeitura de São Paulo. Alguém que tem, inclusive, que responder por boletim de ocorrência de violência contra a mulher. A votação começou com algumas filas logo nas primeiras horas, mas depois as sessões estiveram tranquilas. Nós trocamos menos de quase 0,5% das urnas. De 114 mil urnas no estado de São Paulo, nós tivemos que usar a contingência apenas em 0,5%, menos de 0,5%. Então foi tudo dentro da normalidade, as pessoas exerceram o seu voto, não houve confusão, não houve atrito. Em todo o estado de São Paulo, 89 pessoas foram presas por cometer crimes como boca de urna, além de mais de 329 ocorrências que foram registradas. O último candidato a votar em São Paulo foi Pablo Marçal, que ficou em terceiro lugar. Marçal chegou à sessão eleitoral faltando 5 minutos para fechar as urnas, descalço e de bermuda. Segundo ele, foi uma forma de manifestar a censura que vem passando. As pessoas odeiam perseguição, as pessoas odeiam justo sem igual. As pessoas odeiam. Claro, nós temos uns bons advogados e tudo. Você vê que interessante. Usaram o dinheiro público para me atacar no rádio, usaram o dinheiro público para me atacar na televisão, não deu um dinheiro de resposta. O Bananinha usou a delegada da Polícia Civil, que inclusive tem instaurado o procedimento. Saiu uma notícia da Folha de São Paulo, ninguém fala nada, usando equipamento público em desfavor de algum candidato. Cadê a lisura nesse negócio? No final da noite, Tabata Amaral declarou seu apoio a Guilherme Boulos, mas destacou que ambos pensam de forma diferente, mas que não declararia seu apoio ao atual prefeito. Esse é um voto por convicção, não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque. Eu não vou desfazer quem eu sou no que eu acredito. Não vou negociar nenhum cargo. Vocês não vão me ver integrando nenhum governo, independente de qual seja o governo eleito. E estou falando aqui de cargo no governo municipal, no governo estadual e no governo federal, porque a gente lidera um projeto político que é uma alternativa para São Paulo. Já o candidato José Luiz da Atena disse que já esperava pelo resultado e que não vai mais se candidatar a cargos públicos. Não vou seguir
era uma coisa que eu mais ou menos desconfiava, porque nem sempre popularidade, nem sempre a sua capacidade de falar, nem sempre a sua possibilidade de ter uma comunicação é legal. Dá certo em política, nós já tivemos casos aí, e infelizmente aconteceu comigo. Olha só, Padula, então já temos desdobramentos, inclusive sobre sinalizações de apoio, mais incisivamente de Tabata, que diz que já vai apoiar Boulos. Tabata, inclusive, disse que se deve a ela e a não ida, digamos melhor, de Pablo Marçal para o segundo turno, enquanto Marçal sinalizou para Nunes, dizendo que o apoiaria caso Nunes assumisse algumas bandeiras, algumas propostas. Agora, Padula, Datena não fez nenhum tipo de sinalização, disse que não apoiaria nenhum candidato, foi isso? Ele disse que não apoiaria nenhum dos dois candidatos que estão no segundo turno, porque ele diz que não faz diferença. Ambos são praticamente a mesma pessoa, né? O mesmo modo de pensar, segundo o que disse o candidato José Luiz Datena. Por isso, ele não vai declarar apoio. Mica, se me permite, diferentemente do que o Pablo Marçal disse nessa reportagem que a gente acabou de assistir, ele deu uma coletiva. Na verdade, inicialmente ele não iria se manifestar, porque disse que estava esperando o desbloqueio das redes sociais para poder se manifestar oficialmente. Mas depois ele acabou voltando atrás e concedeu uma coletiva na frente da casa dele, do Jardim Europa, em São Paulo. E lá ele acabou pontuando alguns dos seus erros para ele não conseguir chegar ou vencer no primeiro turno, como ele sempre dizia. Um dos principais erros atitudes que ele tomou durante a campanha, atitudes mais enérgicas, podemos dizer assim. Também ele diz sobre a campanha, na verdade, diz sobre essa questão do falso laudo que ele divulgou, que isso tenha prejudicado. Mas ele diz o seguinte: ele diz que não vai disputar mais a Prefeitura de São Paulo, porém, ele vai tentar, em 2026, uma vaga no Executivo, seja ela no governo de São Paulo ou na presidência do país. Ele também disse que só vai apoiar o Ricardo Nunes em caso de se ele cumprir algumas das promessas, né, algumas das ações ali, parece que vai combinar alguma coisa, e assim, se caso o Ricardo for cumprir, ele vai apoiar o Ricardo. E pediu então para que os eleitores levantem a cabeça, isso porque na Avenida Paulista todos estavam acompanhando ali o resultado da votação. Quando foi notificado que ele ficou em terceiro lugar, essas mesmas pessoas que estavam então na Avenida Paulista começaram a chorar e se ajoelharam ali na Avenida Paulista rezando, dizendo que ele não gastou dinheiro público, não teve horário e mesmo assim não conseguiu vencer as eleições. Enfim, foram uma série de manifestações, tanto por parte dos eleitores quanto pelo próprio candidato Pablo Marçal, que abaixou o tom, reconheceu os erros, né, e parece que vai apoiar o Ricardo Nunes. Agora, Padula, você teria a informação de mais ou menos quanto foi a diferença em votos do Boulos para o Nunes? Foram quase... Deixa eu só pegar aqui, quer ver? Eu fiz essa anotação, mas eu não sei onde eu coloquei. A gente sabe que o Nunes, ele saiu na frente, né? Em questão de votação. Ele saiu na frente. Mas aí cabe a gente analisar, saber se a diferença de votos foi considerável ou não. A expectativa é que os votos da candidata Tabata possam se converter, migrar para Guilherme Boulos. Mas se a gente for por essa linha de pensamento e Marçal realmente apoiar Nunes e os votos se converterem para Nunes, aí é capaz de ter um segundo turno em que Nunes saia vencedor. Caso os votos de Pablo Marçal não se convertam para Nunes e os da Tabata se convertam para Boulos, aí podemos ter um Boulos eleito. Agora resta a gente saber se realmente vai acontecer, né? Visto que Guilherme Boulos já se candidatou tantas vezes para tantos cargos e nunca conseguiu chegar lá, né? Enquanto o Ricardo Nunes tem a caneta na mão. De 1.716 votos, mais ou menos. Perdão, Padula, o Miguel estava saindo aqui do estúdio, aí acabou me desconcentrando.
É uma diferença de quase pouco mais de 1.700 votos, perdão. 1.700 votos. Isso representa, no seu ponto de vista, Padula, uma grande diferença de votos ou uma pequena? Você acha que pode ser invertido o resultado no segundo turno? Se a gente for levar em consideração o apoio da candidata Tabata Amaral, quem levaria seria o Guilherme Boulos, mas a gente precisa ver qual será a posição dos outros candidatos, porque nós temos ainda o apoio do próprio Pablo Marçal, talvez da Atena possa mudar de ideia, algo do tipo, para ele não deixar esses votos ser perdidos, e nós temos também o posicionamento da, por exemplo, candidata Marina Helena. A gente precisa entender qual será também o apoio dela. Então, nesse momento, se a gente fosse levar em consideração, digamos que Boulos venceria por conta do apoio da Tabata Amaral. Dependendo da fala do Nunes com o Marçal, a gente pode ver como esse cenário fica. Porque ambos têm praticamente o mesmo número de eleitores, podemos dizer assim. Então, se a gente tiver o Marçal apoiando o Nunes, aí sim pode ser que o Nunes ganhe pela maioria. Vamos aguardar, a vontade do povo é soberana e no segundo turno não tem jeito. Vamos conhecer o chefe do executivo da maior cidade do Brasil. Padula, rapidamente eu queria comentar com você uma vereadora que foi eleita e que, de acordo aqui com as informações do jornal O Globo, teria sido a vereadora mais votada por São Paulo. Sabe quem? A mãe de Isabela Nardoni, Ana Carolina. Foi a vereadora mais votada em São Paulo. Ana Carolina Oliveira, do Podemos, aparece com o maior número de votos a candidata a vereador por São Paulo e o maior entre as mulheres. Padula, essa eleição da Ana Carolina, mãe da menina Isabela Nardoni, ela representa um movimento no Brasil muito forte em defesa do direito das crianças. No Rio de Janeiro, o pai do menino Henry, que foi espancado até a morte pela mãe e pelo padrasto, também se elegeu como um dos vereadores mais votados. Padula, aí em São Paulo, já havia essa sinalização de que a Ana Carolina seria eleita? Porque eu confesso a você que, pelo que acompanhei, não vi o nome dela como um nome de destaque, mas aí em São Paulo pode ser um cenário diferente. O que é que você nos conta? Que foi de fato uma surpresa inclusive para a própria, agora vereadora, porque o nome dela não aparecia em destaque. A gente tinha assim, se você fosse, por exemplo, do centro de São Paulo, você tinha bastante panfletos, os banners dessa candidata, porém surpreendeu bastante, sobre ela que fez uma campanha voltada 100% para essa luta enfim, ela que teve à frente indo para reportagem, falando sobre a filha, participando de documentários, falando sobre os direitos das crianças, e de repente ela aparece como sendo a favorita, a primeira mulher mais bem votada entre as vereadoras de São Paulo. De fato, surpreendeu não só a própria candidata, como os próprios eleitores também, e é claro, os candidatos que estão aí indo para segundo turno, que surpreendeu bastante. De fato, Padula, até porque essa bandeira que ela levanta tem um apelo muito forte, haja vista que a filha dela, Isabela Nardoni, foi vítima de uma violência inenarrável e que os acusados, o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, estão soltos. O caso do menino Henry, em que foi eleito o Leniel Borel, que é o pai do menino Henry Borel, foi eleito vereador do Rio de Janeiro com uma votação muito grande, Padula? Então, o que é que a gente observa? Que nessas eleições municipais, os dois candidatos que não se esperava se elegeram e tiveram um protagonismo muito grande de votos. E a Ana Carolina só anunciou a sua candidatura logo depois que ela teve, então, as informações de que ambos os acusados, os condenados pela morte da menina, sairiam do presídio. Então, depois disso, ela disse que sairia candidata. Inclusive, me lembro, Mica, que quando
o pai dessa menina, né? Foi isso? Foi. Quando o pai dessa menina saiu pela última vez, eu entrei em contato com a Ana Carolina para poder justamente falar com ela. E naquela época já se falava sobre uma possível disputa, né? Ela já estava em negociação ali com alguns partidos, justamente para poder manifestar. Ela dizia sempre o seguinte: estarei na Câmara de São Paulo para poder pedir por justiça não só pela Isabela, mas também pelas outras crianças que sofrem diariamente violência no caso, seja quaisquer que sejam as violências, mas estarei lá para poder defender essas crianças. E assim, de fato, surpreendentemente, isso e acabou até mesmo dando esse destaque, até que ela não esperava por essa eleição. De fato, Padula, foi surpreendente, mas confesso que foi uma surpresa boa. É um propósito muito forte que Ana Carolina, mãe de Isabela Nardoni, tem na vida, e um propósito muito forte que Leniel Borel, pai do menino Henry, também tem na vida, em legislar para não permitir, de alguma forma, que a violência perpetrada contra os filhos deles possam se repetir contra os filhos de outros pais. Tá bom então, Padula, muito obrigada pelas informações, foi uma imensa satisfação recebê-lo e vir combinando nesta segunda-feira com você. Um abraço, Padulinha. É isso, Mica. Um excelente dia para você e para quem nos acompanha. Seguiremos aqui na cobertura, afinal nós temos segundo turno, inclusive para uma boa parte ainda das cidades aqui da região metropolitana, e a gente vai acompanhando e trazendo as principais informações. Combinado então, Padula, um abraço para você. Seguindo adiante com o nosso Bom Dia,